No jogo de qualificação para a Copa do Mundo entre Equador e Brasil, ocorreu um incidente interessante. O goleiro pentacampeão Alisson Becker recebeu 2 cartões vermelhos e ambos foram anulados após a revisão no VAR. O primeiro chegou nos 31 minutos e o segundo durante o tempo extra. Dessa forma, Becker se tornou o primeiro jogador na história com tal conquista peculiar. Esse evento nos inspirou a compilar os principais casos em que as expulsões foram anuladas. O goleiro do Liverpool é definitivamente um jogador de sorte, então não recomendaríamos apostar na expulsão em jogos com Becker. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like, inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. José Gayá. O jogador do Valência no ano passado era uma das principais metas de transferência do Barcelona. No entanto, Gayá tem lembranças não tão agradáveis com o clube catalão. Em 2020, os morcegos enfrentaram os azulgrenás na La Liga e o início do jogo estava indo bem para eles. Valência conseguiu marcar primeiro, mas nos 45 minutos o árbitro marcou um pênalti para o Barcelona por falta em Antoine Griezmann e também mostrou um cartão vermelho ao defensor. Após revisão de vídeo, o árbitro anulou a expulsão e se limitou a um cartão amarelo devido ao pênalti. Os morcegos tiveram alguns contratempos, mas ainda conseguiram levar um empate de 2-2 no Camp Nou. Se o árbitro não tivesse anulado sua decisão, dificilmente eles teriam alcançado tal resultado. Chris McCann. Em 2018, McCann se envolveu em um sério escândalo na MLS durante o jogo entre Atlanta United e Los Angeles. Logo no primeiro minuto, o jogador da equipe da casa deu uma entrada muito dura. O árbitro imediatamente expulsou McCann, mas depois revisou a decisão usando o VAR e restaurou o status quo para o Atlanta. Isso gerou uma intensa reação do Los Angeles, já que os donos da casa não ficaram em desvantagem numérica e derrotaram os visitantes por 5-0. Além disso, no final do jogo, o árbitro ainda marcou 2 pênaltis contra o Los Angeles. Na primeira vez, ele assinalou após o uso do VAR, e na segunda vez, além do pênalti, ele também puniu os visitantes com uma expulsão duvidosa. Aparentemente, o árbitro decidiu nunca mais voltar a Los Angeles. Luka Koberidze. De novo em 2018, em um jogo de primavera entre Shakhtar e Chernihiv, nos 60 minutos do confronto, o jogador do Chernihiv, Luka Koberidze, deu uma entrada perigosa perto de sua área. O georgiano jogou na bola, mas derrubou Krivtsov. O árbitro considerou isso uma infração e decidiu mostrar um cartão amarelo para Koberidze. Era o segundo cartão amarelo que o jogador recebeu e logo mudou para vermelho. Geralmente, após isso, os jogadores deixam o campo, mas não na VPL. Outros jogadores imediatamente se aproximaram do árbitro e começaram a apelar, dizendo que a entrada não foi tão grave e que ele nem mesmo tocou o jogador. O árbitro então anulou a expulsão de uma maneira fraterna. Aparentemente, ele não é daqueles que estão acostumados a dizer não. Portanto, Koberidze permaneceu em campo. O mais interessante é que na transmissão não ficou claro como ele anulou sua decisão. Então, do lado de fora, parecia que Luka recebeu um cartão vermelho e continuou jogando, mas para que os jogadores do Shakhtar não se sentissem prejudicados, o árbitro deu um cartão amarelo a outro jogador do Chernihiv, que nem fez nada, ele nem sequer discutiu com ele. O engraçado é que, literalmente, alguns minutos depois, o árbitro expulsou o atacante dos mineiros, mas desta vez não reconsiderou a decisão. Um daqueles casos em que dão os cartões, mas não ensinam como usá-los. Luciano Acosta. Sabe o que funciona melhor no VAR? Honestidade. E isso foi comprovado na MLS no jogo entre o Philadelphia Union e o DC United. O meio-campista do DC, Luciano Acosta, cometeu uma falta grosseira em Mendujanin e recebeu um cartão vermelho direto. Só que a vítima se aproximou do árbitro e disse que o lance não justificava a expulsão. Primeiro ele se aproximou de Acosta e Acosta disse que não tinha chutado o jogador, mas apenas o empurrado, e então Mendujanin foi até o árbitro e explicou tudo. Em geral, o árbitro ouviu e anulou sua decisão. Aí está um exemplo de fair play e respeito no futebol. Interessante pensar como Neymar teria reagido a um empurrão desses no lugar de Mendujanin. Há uma suspeita de que ele não teria sido tão generoso e teria interpretado a dor e o sofrimento como se tivesse perdido um parente próximo. Denis Harmash.
O meio-campista do Dínamo de Kiev tem uma personalidade muito explosiva. Ganhar cartões amarelos ou vermelhos para ele é tão comum quanto para Ramos ou Pepe. Para entender o que aconteceu no lance que vamos mostrar, é necessário conhecer o contexto. Os árbitros se preparam para os jogos de forma muito séria. Eles estudam as escalações das equipes, especialmente para entender quem entre os jogadores é mais propenso a simulações, provocações e jogo brusco. Isso é feito para estar preparado para tudo em campo. Aparentemente, essa preparação pregou uma peça no jogador do Dínamo no jogo contra o Benfica. O árbitro da partida, Anthony Taylor, nos 83 minutos do jogo, mostrou a Denis um cartão amarelo por uma falta e imediatamente mostrou o cartão vermelho diante do ucraniano. Estaria tudo bem se fosse o segundo amarelo e não o primeiro. Os jogadores do Kiev apontaram o erro de Taylor e ele cancelou a expulsão. Pobre Denis, a reputação o precede. Cristóbal Marques. Um caso incomum ocorreu durante um jogo da segunda divisão espanhola entre Fuenlabrada e Girona em 2020. No meio do segundo tempo, o árbitro principal mostrou um cartão vermelho direto a Cristóbal Marques por uma entrada dura no meio do campo. No entanto, o árbitro teve dúvidas sobre isso e foi revisar no VAR. Após assistir às repetições, o árbitro trocou o vermelho por amarelo e trouxe Marques de volta do vestiário. O rapaz já tinha até chamado um táxi para casa. Afinal, antes mesmo de o jogo recomeçar, Cristóbal se envolveu em uma discussão verbal com um adversário. Por isso, o árbitro puniu ambos os jogadores com cartões amarelos. Para Marques, esse cartão foi o segundo no jogo e ele viu novamente a luz vermelha. Pelo menos o taxista não teve que pagar pela espera. William Remy. Parece que algo poderia ser mais sério do que a situação de Marques. Aparentemente sim, isso foi demonstrado no campeonato polonês. No confronto entre Legia e Cracóvia, o árbitro, após revisar um lance controverso com a ajuda do VAR, trouxe de volta o defensor da casa William Remy, que já tinha ido para o vestiário após receber o segundo cartão amarelo. O rapaz ficou animado e voltou para o campo inspirado para continuar jogando, mas sua alegria foi brutalmente interrompida. O árbitro trouxe de volta o jogador das arquibancadas para anular o segundo cartão amarelo e mostrar um cartão vermelho direto, ou seja, o árbitro cancelou um cartão vermelho para mostrar outro. Bem, agora sabemos que na Polônia há um árbitro perfeccionista que entende muito bem os detalhes do jogo, pois com o cartão vermelho direto, Remy perdia mais jogos. Então o VAR ajuda os árbitros a lidarem com momentos complicados. Mas o que você acha? A presença do árbitro de vídeo no futebol é boa ou ruim? E por quê? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo deste vídeo. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem o que acharam do vídeo. Lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!